que nós pedimos ao Senhor para que essa palavra, o Espírito de Deus faça justamente essa palavra ser o que ela deve ser na nossa vida, palavra da salvação. E para isso acontecer, essa palavra ela precisa entrar aqui, passar para cá e depois passar para cá, tá? Então quem é que faz essa obra que é porque ela chegue e entre? É o Espírito de Deus. Claro, nós colaboramos, mas é preciso a graça de Deus. Por isso clamamos o Espírito, para que essa palavra se torne uma palavra viva, realmente ela oriente a nossa vida, porque orientando a nossa vida, ela vai nos levar no caminho da salvação e da vida eterna, onde Deus deseja que todos nós estejamos. Então hoje nós somos presenteados com a parábola do samaritano, uma parábola que nós conhecemos e ouvimos tantas vezes, mas é uma parábola riquíssima, porque ela vai também no cerne de todo o ensinamento de Jesus. Se nós começamos a entender a dinâmica daqui que está presente e nós começamos a levar isso para a nossa vida prática, muda toda a direção, muda todo o entendimento. Então nós temos um mestre da lei, ou seja, um mestre da lei que conhece a lei. Aqui a lei com L maiúsculo, a lei de Deus, não é a lei jurídica civil, a lei de Deus. E ele faz essa pergunta não porque ele não sabe o que é, mas ele quer provar Jesus, quer colocar Jesus em dificuldade, saber se Jesus sabe realmente o que leva para a vida eterna. Então a pergunta é essa: mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ou mestre, o que eu devo fazer para ir para o céu? É uma pergunta que está no cerne da nossa existência, não é verdade? Nós estamos aqui para quê? Qual é o caminho da nossa vida? Se a nossa vida deu certo, nós vamos para o céu. Vai para onde? Se der certo, vai para onde? O céu. E se der errado? Ninguém quer dizer aquele nome, né? Então essa pergunta é central da vida da gente, está na essência da nossa vida. Jesus então repõe a pergunta para ele, porque ele já sabia, ele não quer saber, ele já sabe. Então como é que tu lê a lei, já que tu és mestre da lei? E ele responde: qual é o cerne? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está valendo. Então o que eu devo fazer para ir para o céu? Amar a Deus de todo o coração, e ao próximo. E Jesus, no final da sua vida aqui, ele elevou isso, esse amor ao próximo. Ele disse: isso que vos ordeno, amai-vos uns aos outros como eu. A gente podia acrescentar isso, né? Então, amai o teu próximo como Jesus amou. Então, isso é o cerne. Toda a nossa vida, todo o alicerce da santidade está aqui, esses dois preceitos. Agora, diante disso, nós vamos para a questão fundamental aqui dessa parábola, porque o doutor coloca outra questão: quem é o meu próximo? E para o judeu, na época, tinha sentido essa pergunta, porque eles faziam essa distinção. Então, para um judeu, o israelita era o próximo, e também aquele que, vamos dizer, um pagão não era próximo, ou aquele que estava em pecado, aquele que era impuro, também não era. Então o doutor da lei pergunta para Jesus, ele quer saber de Jesus, então quem é esse próximo que eu tenho que amar? Para ver se também, quem sabe, Jesus sabe.
Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Bom, não vou entrar em todos os detalhes da parábola, porque ela é riquíssima, nós teríamos que falar muitas coisas. Então, desses 3 homens que passam por esse homem semi-morto, no meio do deserto, e esses 3, 2 desviam. Então, olha, os 3 vêm, 2 desviam, passam pelo lado, se afastam da pessoa, e um deles se aproxima e cuida das feridas, e faz todo aquele cuidado, lava com vinho, Por que vinho? Vinho era antisséptico, lavava, desinfetava, passava o óleo para diminuir a dor, colocou no seu animal, levou a pé, ele foi caminhando a pé até, passou a noite em claro cuidando dele, E aí no final, Jesus inverte a pergunta, ele coloca outra questão para ele, não é mais quem é o meu próximo, a pergunta é: qual dos 3 foi o próximo? Então a gente vê que tem 2 perguntas: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta: quem foi o próximo? Essa é outra questão. Pela parábola, o que vocês acham? Primeiro assim, quem é o meu próximo? Olhando para a parábola, quem é o meu próximo? Todas as pessoas que Deus coloca no meu caminho, todas. Nós não fazemos agora, então, para nós cristãos, não tem distinção de pessoas para amar. Então, todas as pessoas que Deus coloca são próximos, são pessoas que Deus coloca na nossa vida. Tanto que Jesus coloca um exemplo de um samaritano que ama. Sabemos que para o judeu e o samaritano, eles não se entendiam. O samaritano para o judeu era um meio pagão, uma pessoa que eles chamavam de cachorrinhos. Mas Jesus bota esse meio pagão amando. Então, ou seja, o amor, ele é para todos. O próximo são todos. Não tem essa distinção. Essa distinção começa a cair. É esse homem que estava ali, podia ser outra pessoa, quem quer que seja. Agora, o segundo ponto que Jesus coloca: ser próximo. Então não basta apenas saber que as pessoas são próximas, estão ali. Não basta isso para nós. Eu preciso me fazer próximo. Isso é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Ou seja, eu sou chamado a me fazer próximo. E me fazer próximo justamente é, como diz, aquele que usou de misericórdia, aquele que se aproximou, aquele que não foi indiferente, aquele que de fato saiu de si e foi ao encontro do outro, viu a necessidade do outro e saiu de si, e foi lá amar, foi lá cuidar, foi lá fazer aquilo que era necessário àquela pessoa. Então o cristão, ele precisa se fazer próximo. Então amar o próximo é se fazer próximo daquele que Jesus coloca na minha vida, seja ele quem for. Se nós vamos para o ensinamento de Jesus, Jesus não faz nenhuma distinção, tanto que ele diz assim: olha, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Então eu preciso também amar aquele que não me ama, aquele que me persegue, quanto mais as pessoas que Deus coloca na minha vida. Então quando é que nós vamos odiar alguém? Nunca. Quando é que nós vamos detestar alguém? Nunca. Quando é que eu não vou perdoar alguém? Nunca. Tem alguém que eu não devo perdoar? Não. Nós devemos perdoar quem? A todos. Devemos amar quem? A todos, sem distinção de pessoas. E amar significa, isso. Eu preciso
sair de mim. Eu preciso olhar a pessoa que está ao lado e ver o que de fato ela está precisando. E sair de mim, sair do meu caminho, sair das minhas comodidades, né? Não ter medo de me aproximar e para ajudar. Praticar essa caridade. Não só caridade física, material, pode ser caridade espiritual, pode ser do meu tempo, né? Eu posso gastar o meu tempo para escutar uma pessoa, para ensinar uma pessoa, né? Depende daquilo que a pessoa precisa. Então, amar não é apenas uma teoria que a gente entende e acha bonito, né? Então, isso muda toda a nossa maneira de ser. Então a gente percebe que, veja quantas oportunidades Deus está dando para nós irmos para o céu. Quantas pessoas você passou no dia de hoje, que você encontrou, passou, olhou, viveu, encontrou? Todas essas pessoas são pessoas que Deus colocou na sua vida para você amá-las. Pessoas que você também pensou, pessoas que você também encontrou, quem sabe, no supermercado, pessoas que você encontrou na rua, pessoa que você de repente aquele que veio pedir dinheiro na sinaleira, aquele que você encontrou aqui na igreja, aquele que você caminhou por aí e encontrou. São pessoas que Deus colocou na sua vida e que Deus colocou e espera de você, em relação a essa pessoa, amar. Não tem outra atitude, tá? Um amor que vai se traduzir de diversas maneiras, até na correção fraterna. Muitas vezes a gente vai corrigir a pessoa, mas sempre a motivação do cristão é o amor. Por quê, gente? Porque essa é a motivação de Deus. Por que Deus criou o universo? Ele precisava do universo? Não. Porque nos ama. Foi um transbordamento do seu amor. Por que nós existimos? Por amor, por misericórdia de Deus. Por que Deus não destrói o mundo? Porque Ele é misericordioso e Ele ama todas as pessoas e deseja não a destruição, mas a salvação. Por que Jesus morreu na cruz? Né? O que Jesus precisava para si mesmo? Nada. É um amor generoso que vai ao encontro, porque esse é o princípio da própria encarnação de Deus. Por que Deus vem? Na realidade, quem é esse semi-morto? Somos eu e você. É a humanidade toda que está no caminho semi-morta e que não pode mais nada. Então Jesus é o bom samaritano que vem, né, que vem nos salvar, né, que vem do céu, se encarna no seio da Virgem Maria sob a ação do Espírito Santo, vem em nosso meio para nos salvar. Vem curar as nossas feridas, né? Nem que São Pedro diz, né? Pelas suas chagas nós fomos curados. Está lá, né, em Taquari, lá escrito, né? Na capela lá de Taquari está escrito isso, né? Por suas chagas nós fomos curados. Então Jesus é o bom samaritano que ama a todos. Deus Pai, como diz Jesus, faz chover sobre bons e maus, justos e injustos, né? Então esse amor vem de Deus. Esse ser samaritano vem de Deus. Esse amar sem distinção vem de Deus. Esse desejo de salvação, de sair de si, né, vem da atitude de Deus para conosco. Então, aqui que está o cerne da nossa vivência cristã. A fonte vem de Deus, por isso que o maior mandamento é amar a Deus. Eu não posso viver isso sem Deus. Eu não consigo. A gente vai acabar vivendo para a gente, para as nossas coisas. Então, a partir de Deus, a partir desse meu amor com Deus, desse Deus que me ama, que derrama sua misericórdia na minha vida, a qual eu me sinto amado, resgatado, que me ama, que me perdoa incondicionalmente, que me perdoa sempre. A partir dessa experiência
que eu sou chamado então a ser samaritano, a não desviar do caminho, né? A não virar as costas a quem precisa, porque Deus faz assim. Deus escuta a nossa oração, Deus nos perdoa quantas vezes for necessário. O Papa Francisco, ele falava, né? Ele fala que Deus nunca se cansa de perdoar, é a nós que muitas vezes cansamos de pedir perdão. Então essa atitude vem de Deus, então é um sinal daquele que está em comunhão com Deus ter essa atitude. Então eu não posso separar, meus irmãos, a minha oração da minha vida, a Eucaristia que eu recebo das minhas atitudes. Então Jesus se derrama profundamente. Agora, mais uns minutos, todos nós vamos receber Jesus na Eucaristia. E o que nós estamos recebendo na pessoa dele? Todo o seu amor. E o que nós merecemos para isso? Nada. Agora, esse amor em mim, agora passa também a ser uma responsabilidade. Porque qual é o amor que está em mim, que eu recebo na Eucaristia? É o amor do samaritano. É esse amor do samaritano que está em mim, quando te comungo. Ali, esse amor que o Espírito Santo derrama em mim. Então ali, Deus me chama a também não virar as costas, a não passar de lado, a não passar para os outros aquilo que Deus coloca na minha frente. Não deixar a caridade de lado quando ela se apresenta para mim. Não virar as costas, não ficar amando só as pessoas que eu gosto, só aquelas que me elogiam, só aquelas que estão do meu lado, só aquelas que fazem o que eu quero. Não. Por quê? Porque Deus não faz assim. E não fez assim com a gente. Deus nunca virou as costas para nós quando nós pecamos, quando nós estávamos afastados dele. Pelo contrário, Ele enviou mensageiros para nos ajudar, para nos aproximar, para nos resgatar, para se aproximar. Então, esse é o fundamento dessa parábola, que vem de Deus. Então, amar a Deus, a partir desse amor de Deus em mim, eu sou chamado a agir como o samaritano agiu. Em relação a quem? A todas as pessoas, sem distinção. Todas as pessoas que Deus coloca na minha vida, eu sou chamado a amar. E amar dessa forma, com um coração generoso, um coração misericordioso. O grande sinal desse amor, claro, é Jesus crucificado, né? E poderíamos aqui elencar os santos, os mártires e o próprio exemplo, né, da Virgem Maria, que amou também a Deus e a humanidade sem medidas. Então, meus irmãos e irmãs, que essa parábola nos ajude agora, à luz desse Espírito, nos mova, já hoje, já quando sairmos aqui da igreja, a gente começa a olhar a realidade um pouco diferente, a gente começa a olhar as pessoas, lembrando que essa pessoa também precisa ser o Cristo para mim, que essa pessoa precisa olhar para ela de uma forma diferente, precisa amá-la e levar a ela realmente aquilo que ela está precisando, não aquilo que eu gosto, mas aquilo que de fato ela necessita. Que Deus nos ajude nesse processo de conversão, sermos também um pouco nesse mundo um sinal desse samaritano, desse bom samaritano que é Jesus. Façamos um breve momento de silêncio agora, ao final, para acolhermos em nosso coração a palavra do Senhor Jesus.